existem alternativas no mercado que possibilitam que as pessoas adquiram bens imóveis, né, principalmente imóveis, a um valor muito inferior ao valor de mercado e que elas comecem com pouquíssimo investimento ou até mesmo sem investimento. Olha só que coisa louca, né? Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você acredita que você não tem dinheiro para comprar um imóvel, que a sua vida aí tá atribulada, que você está endividado e não tem condição de entrar num financiamento, está com score de crédito baixo e por isso não tem condição de sair do aluguel, eu vou falar para você, não, você ainda não conhece as alternativas que existem no mercado para resolver questões como a sua. Eu passei muitos anos acreditando que ter a vida que eu tenho hoje não era para mim. Eu acreditava que eu tinha que trabalhar até ficar velhinho e para quando fosse me aposentar eu poder realizar a vida que eu tenho hoje. Eu acredito que a maioria das pessoas tem essa questão, né? Não, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que trabalhar, vou ter que acumular patrimônio, comprar uma casa, enfim, realizar muitas coisas na minha vida antes de eu poder aproveitar, de eu ter uma vida plena. E eu acredito que o imóvel seja um desses objetivos que a gente pode sim alcançar enquanto está nesse caminho aí de realização de uma vida plena. Hoje eu tenho uma certa liberdade, na verdade eu tenho muita liberdade, eu vivo onde eu efetivamente gostaria de estar vivendo e da forma que eu gostaria de estar vivendo, né? Você pode ver aí, esse aqui é basicamente o quintal da minha casa, a 50 metros da minha casa, tem essa paisagem maravilhosa aí. Eu moro na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, entre o rio e o mar, né, no estuáriozinho. É o lugar que eu sempre quis morar, olha só, mas eu nunca acreditei que isso fosse para mim. Nunca acreditei que isso fosse para mim enquanto ainda estivesse numa fase produtiva da minha vida. Eu acreditava que, não, isso aí só vai ser para mim depois que eu me aposentar. Eu passava férias nesse local aqui, sempre desejei morar aqui e nunca me permiti. Eu realizei esse sonho, agora eu tenho tempo para minha família, agora eu tenho a liberdade, né, de estar ali na natureza, que é uma coisa que eu gosto muito, de estar no mar, de estar andando com a minha bicicleta para cima e para baixo, fazendo atividades físicas ao ar livre. A gente passou por pandemia. Na época da pandemia eu ainda estava numa casa muito restrita, numa situação aí de confinamento, efetivamente, né? Se já estivesse morando por aqui, teria sido muito mais tranquilo viver. Confinamento aqui seria muito menos ostensivo, teria causado muito menos danos para mim, para minha família, né? Para minha esposa, para minha filha. Então, hoje eu tenho essa minha VPSD, né? A vida plena, sem dívidas, né? E por que eu tô falando tudo isso para você, né? Se a live de hoje é justamente sobre você realizar o seu sonho de ter uma casa e, quem sabe, de estar construindo uma vida plena. Para você comprar um imóvel sem formar dívidas pode ser uma etapa dessa sua vida plena, mas você já parou para pensar depois do imóvel, o que você vai querer? Que tipo de vida efetivamente você quer viver? Você está vivendo a vida que você sonhou viver ou você simplesmente está reagindo a uma vida que aparentemente foi imposta a você porque aparentemente você não tem alternativa. Você está sustentando uma vida que você não gosta, ao invés de estar vivendo a vida que você gostaria, efetivamente por quê? É um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Mas primeiro eu vou te dar algumas dicas fundamentais para você que quer adquirir seu imóvel sem formar dívidas, sem atrapalhar a construção da sua vida plena, né? E eu acredito que você esteja aqui justamente para saber como realizar aí parte da sua vida plena, que eu chamo de VPSD, né? Vida plena sem dívida, que é a aquisição de um imóvel. A maioria das pessoas, né, tem até muito ditado aqui no Brasil, quem casa quer casa e por aí vai. Tem muita gente que acha que o aluguel também é um problema e vive essa realidade, né, do aluguel ser um problema. Do aluguel está drenando uma boa parte das suas finanças e inclusive está drenando uma boa parte das finanças que você poderia estar usando para viver essa vida plena. Então, imagina se você tem um imóvel e não precisa pagar aluguel. Imagina se você consegue comprar um outro imóvel, inclusive colocar esse imóvel para alugar. Será que isso é possível na situação em que você se encontra? Nossa, eu estou querendo criar aí algumas ideias na sua mente. É possível para qualquer pessoa que esteja disposta a encarar o desafio de criar a sua vida plena sem dívidas, né? Agora, quando a gente entra no modo aí de acreditar que precisa do crédito, precisa do endividamento para realizar qualquer coisa na vida, aí a gente entra num outro modo que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é o modo que drena a energia, que drena a sua vida, como por exemplo o aluguel. Inclusive, talvez o aluguel drene menos a sua vida do que o crédito, no momento em que você precisou usar para adquirir bens e serviços. Crédito
Eu acredito que ele provavelmente drene mais a sua vida do que efetivamente o aluguel. Por que a gente está falando sobre essa introdução toda, né? Por que eu estou falando sobre a minha vida plena? O que você pode fazer, por que o aluguel representa um problema para você, talvez o crédito represente um problema maior. Eu vou te dar duas estratégias muito importantes, muito reais, factíveis, que podem te abrir para a possibilidade de adquirir um imóvel, mesmo que você não queira entrar em financiamento, mesmo que você não tenha dinheiro para dar entrada no imóvel, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar nenhuma parcela de um imóvel, do imóvel que você está querendo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Depois eu ainda vou te dizer por que esse tipo de alternativa não é tão usado e por que a maioria das pessoas que inclusive conhecem essas alternativas não usam. E eu vou te ajudar a superar esses obstáculos para você conseguir colocar isso em andamento na sua vida, você começar a construir a sua vida plena, partindo do planejamento da aquisição de um imóvel. E para isso, eu vou te contar a história do Larry. Larry é uma pessoa fantástica que eu conheci num evento de empreendedorismo. Ele se tornou um mentor para mim, mas eu queria compartilhar contigo a história dele. O Larry passou por uma dor absurda. Ele tinha uma família, morava no imóvel financiado, o negócio dele quebrou e ele começou a atrasar ali as parcelas do imóvel e acabou perdendo o imóvel. Olha só, ele perdeu o imóvel financiado. Isso foi uma dor terrível, mas em compensação, essa dor terrível abriu uma baita oportunidade para ele. Ele conseguiu colocar um óculos diferente ali para enxergar aquela dor, mesmo estando ali naquela situação desesperadora, e conseguiu ver solução por trás dessa dor toda. Isso é um dos comportamentos que a gente precisa passar a adotar se quiser construir uma vida plena. Como é que foi a jornada do Larry, né? Hoje o Larry tem vários imóveis, ele tem vários imóveis alugados, ele comprou e vendeu vários imóveis, ele ensina como comprar imóveis através das estratégias que eu vou compartilhar aqui com você. Então, é uma pessoa que pouco tempo antes dele conhecer as estratégias que eu vou contar para você, ele teve que fazer trabalho de pedreiro para poder sustentar a família. Isso depois de ser um empresário, de ter uma empresa, ter funcionários e gerar emprego, gerar riqueza para a sociedade, benefício para a sociedade. Mesmo assim ele acabou quebrando e acabou tendo que servir como servente de pedreiro, foi sacoleiro, enfim, ele contou a história dele ao longo daquele evento onde eu o conheci pela primeira vez. A gente esteve nos mesmos eventos algumas vezes de empreendedorismo. Ele é uma pessoa super querida no meio, acabou se tornando um grande mentor para mim, né? Ele se tornou um grande exemplo que eu segui em busca ali de formar a minha vida plena, né? Usando algumas das estratégias que o Larry aprendeu ali na jornada dele, naquele sofrimento de ter perdido o imóvel dele, de ter sido despejado do imóvel dele para o imóvel dele ir para leilão. Ele acabou aprendendo que imóveis em leilão são uma excelente oportunidade para você conseguir adquirir um imóvel por uma fração do preço, né? Mas como é que isso se deu? Ele comprou ali o imóvel dele financiado, acabou acontecendo o que eu te contei, né? O negócio dele não deu certo e ele acabou tendo que acumular dívidas que acabou que não conseguiu honrar. E se você tem um imóvel financiado e não consegue pagar as parcelas, o banco tem o direito de recuperar esse imóvel, ou seja, ele vai te despejar do imóvel se você estiver morando e vai pegar esse imóvel de volta. Só que para o banco não é interessante alugar esse imóvel, não é interessante manter esse imóvel, porque banco sobrevive do quê? O banco sobrevive de emprestar dinheiro. Ele não vai emprestar um imóvel, entende? Então ele tem que se desfazer o mais rápido possível daquele imóvel, recuperar o máximo possível do dinheiro que ele perdeu ali naquela operação. Geralmente não perde absolutamente nada, né? Porque a pessoa já pagou uma boa parte do imóvel. Então ele recupera aquele dinheiro e coloca o dinheiro de novo para emprestar, porque a velocidade ali do dinheiro rodando para o banco é muito mais importante do que ele ter um bem guardado na carteira, que vai desvalorizar com o tempo, vai precisar de manutenção e o banco não está interessado nisso. Ele quer colocar o imóvel à venda o mais rápido possível para pegar um dinheiro e com isso surgem oportunidades para quem está atento. O Larry, ele descobriu isso, ele viu que o imóvel dele foi posto em leilão e que foi arrematado por um preço muito menor do que o valor de mercado, inclusive muito menor do que ele já tinha pago, se eu não me engano. Então ele pagou uma fortuna, porque imóvel financiado tem uns juros absurdos, acaba chegando a dobrar o valor do imóvel, e aí a pessoa paga. Se ela não consegue pagar todas as parcelas do imóvel, é leiloado,
por um preço abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque o banco quer se livrar daquele imóvel o mais rápido possível. E no leilão não tem tanta pessoa assim para arrematar o imóvel. A gente vai falar mais sobre isso. Por isso, os motivos que levam o imóvel a ficar muito barato num leilão. O Larry descobriu que o imóvel dele foi comprado muito barato. Ele enxergou também a oportunidade que leilão representa para a aquisição de bens imóveis por uma fração do preço deles de mercado, né?